Bom dia, boa tarde, boa noite aos leitores e leitoras de Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. É uma alegria estar aqui para conversar desse livro que eu escrevi e a editora Contracorrente, neste ano 2024, lança a público para debater com a sociedade civil, com historiadores, juristas, advogados, advogadas, com toda a comunidade pensante dos temas históricos que formam o Brasil de hoje, tal qual conhecemos. Meu nome é Bruno Rodrigues de Lima, eu escrevi o livro Luiz Gama contra o Império, que originalmente eu defendi como uma tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Frankfurt, Alemanha, de onde eu falo agora, e saúdo a todos e todas que estão no Brasil nessa conversa acerca a respeito do lançamento do livro. É uma pesquisa já de mais de 20 anos, que nos primeiros anos eu fiz de uma maneira ainda amadora, com o tempo fui profissionalizando, defendi a monografia de conclusão de curso falando do Luiz Gama, entrei no mestrado também estudando Luiz Gama e defendi o meu doutorado em Direito aqui na Universidade de Frankfurt, apresentando as bases normativas, o conhecimento jurídico do abolicionista negro, que é um herói nacional, que é o filho de Luiz Amaim e que se chama Luiz Gama. O livro está dividido em 5 capítulos. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles, lembrando que o argumento central é como Luiz Gama aprendeu direito, como Luiz Gama praticou o direito, como Luiz Gama escreveu o direito, como Luiz Gama inventou o direito. Para isso, para tudo isso, é preciso lembrar do mundo do Luiz Gama, o mundo do século XIX, o mundo que forjou e que ele é parte desse caldo cultural que é o do Brasil do século XIX. Luiz Gama nasce em 1830, na cidade de Salvador, da Bahia de Todos os Santos, filho de Luísa Maim, uma africana nagô da Costa da Mina, que foi uma das mais importantes lideranças políticas de seu tempo. É ela responsável por uma série de levantes de gente escravizada na Bahia, por luta por liberdade e direitos civis. Luísa Maim é uma das lideranças do Levante Malê de janeiro de 1835 e também uma das cabeças da revolta do Doutor Sabino, a famosa Sabinada de novembro de 1837. Esses eventos acontecem em boa medida na casa de Luiz Amaim, a casa, portanto, de Luiz Gama. E se nos é permitido imaginar a cabeça de uma criança inteligente e o seu contato com o mundo ao redor, Luiz Gama estava vendo o que acontecia em seu entorno, justamente numa das casas que é o epicentro de levantes populares na década de 1830. A Bahia dessa época era tão desigual econômica quanto turbulenta politicamente. A Bahia de Luiz Gama é algo que precisa ser estudado e será estudado em sucessivas gerações. Agora, para compreender a formação do Luiz Gama, o primeiro capítulo ele apresenta o que era a Bahia de 1830, o que era o Brasil de 1830, uma década fundamental para a consolidação do Império do Brasil como a única sociedade escravista de soberania plena das Américas. É nessa década de 1830 que o Brasil se faz no país do contrabando, no país da escravidão. Não fosse o contrabando que traficou ilegalmente mais de 800 mil pessoas da África para o Brasil não seria o que se tornou e o Estado brasileiro, que o Gama classificaria, conceituaria como um Estado terrorista porque matava preto, matava africano, ele não seria esse Estado brasileiro não fosse a década de 1830. É a década em que é promulgado o Código Criminal, o Código de Processo Criminal, que é feita a reforma constitucional do ato adicional. É uma década fundamental
para a formação do Estado-nação. O Luiz Gama, de algum modo, é parte desse tempo histórico. Filho de Luiz Amaim, uma das principais lideranças, ele tem a sua visão de mundo muito marcada pela inspiração de sua mãe. Foi na ausência da sua mãe, em março de 1838, ele nunca mais a vê, a não ser em sonho, que ele vai relatar, mas foi aos 7 para 8 anos de idade que ele, nunca mais vendo a mãe, vive aos cuidados do pai. E o pai, numa tragédia familiar indizível, que não há adjetivo que consiga qualificar o que acontecera naquela casa, na ausência de Luiz Amaim, o pai de Luiz Gama, a pretexto de pagar uma dívida, vende o próprio filho como uma pessoa escravizada, incorrendo não só numa fraude documental, porque vendia uma pessoa livre que jamais poderia ser escravizada, como incorria num crime do Código Criminal, inscrito no Código Criminal, que era o crime da redução de pessoa livre ao cativeiro, marcado no artigo 179 do Código Criminal. O Luiz Gama é metido pelo próprio pai no porão de um navio negreiro infestado de ratos, e numa viagem que dura 12 dias, mas incontáveis dias, se for pensar que o trauma jamais pôde passar por completo, o Gama é escravizado no porão do Patacho Saraiva, desembarca no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, é revendido para outro contrabandista, que revende para outro contrabandista, e o Gama é metido em outra embarcação, desembarca em Santos, Santos sobe a Serra do Mar a pé, descalço, faminto e acorrentado, passa por diversas cidades do interior de São Paulo, é recusado como compra de propriedade escravizada por senhores escravistas em Jundiaí e em Campinas, e termina escravizado na cidade de São Paulo, na Rua do Comércio, próximo ao Largo da Misericórdia, a Praça da Sé, centro antigo de Salvador. Desculpe, centro antigo de São Paulo. Salvador está sempre presente na vida do Gama, e é normal que a palavra apareça ao falar de sua biografia. O Luiz Gama, então, é escravizado por longos 8 anos nesse sobrado do contrabandista e militar Antônio Pereira Cardoso, e após 7 anos, aliás, após 8 anos de cativeiro, o Luiz Gama consegue provas irrefutáveis de sua liberdade. Para consegui-las, há um episódio fundamental meses antes dessa fuga que ele empreende a partir da conquista dos papéis de liberdade. Esse episódio é aprender a ler e a escrever. Quando o Gama aprende a ler e escrever num gesto clandestino de um menino branco chamado Antônio Rodrigues do Prado Júnior, que se torna amigo do Gama, o Gama mesmo ia dizer que ele e este rapaz fizeram amizade de irmãos diletos, e após aprender a ler e escrever, o Luiz Gama consegue os papéis que provavam que a escravização dele havia sido feita de forma ilegal, e de forma fraudulenta, e de forma criminosa. Com esses papéis na mão, o Gama foge para o Rio de Janeiro, procura informações da mãe dele, ele chega a informações seguras de que a mãe dele foi deportada para a África. Sem mais o que fazer no Rio de Janeiro, ele volta a São Paulo, assenta a praça na Força Pública, e aos 19 anos de idade, ele é visto pela primeira vez em uma ação, em uma diligência policial na Secretaria de Polícia de São Paulo. E aí nós entramos no capítulo 2, que é o capítulo que trata do aprendizado do Luiz Gama. O aprendizado primeiro como homem de armas e depois como homem de letras. Essa divisão é importante porque são dois mundos que o Gama transita, concilia e exerce com maestria os respectivos recursos de cada área.
Então, o Gama é primeiro soldado, depois ele é copista, depois escrevente, passa a escrivão, depois amanuense e transita por variadas posições da burocracia policial, da administração pública e do mundo judiciário da época. Acompanhar como Gama aprendeu direito, como ele lia os documentos inerentes a cada uma dessas funções, é fundamental para compreender como ele estrutura a visão dele do direito. O Gama não estuda numa faculdade de direito, o Gama não tem um tutor que vai dizer a ele faça isso ou faça aquilo. O Gama é um autodidata no sentido mais radical da palavra e ele vai se educar na administração pública, no cargo, nesses cargos que eu acabo de citar, como de copista, escrevente, escrivão e amanuense, ele vai aprender as diferentes características, os diferentes aspectos de cada uma dessas funções, cada uma delas fundamental para a vida burocrática de uma província liberal. Que assim São Paulo se vendia, assim o Império do Brasil se vendia ao mundo. Esse liberal, é claro, é para ser ouvido com a carga irônica que Luiz Gama escreveu tantas vezes essa palavra. Estudar, portanto, como Luiz Gama aprendeu direito é o tema do capítulo 2. Eu convido a leitura, porque dali nós vamos ver como Gama leu uma série de informações administrativas e normativas e deu respostas criativas para casos jurídicos concretos. Casos que passavam pela alçada do delegado de polícia Furtado de Mendonça, com quem Gama trabalhava muito próximo, que também este delegado exercia a função de professor catedrático de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O Gama se torna poeta, entra para a literatura, funda diferentes periódicos, inclusive o primeiro Jornal Ilustrado de São Paulo, o Diabo Coxo. Depois ele vai para o Cabrião, também uma criação dele, e finalmente cria os jornais políticos republicanos abolicionistas, Democracia e Radical Paulistano. Esses dois jornais, Democracia e Radical Paulistano, que tem o acervo do Gama, da literatura normativo-pragmática do Gama, como eu chamo, que tem os escritos do Gama como um autor original, são tema do capítulo 3, que é essa criação da literatura normativo-pragmática. Como ele cria um gênero literário do direito para impactar decisões judiciais em curso, para impactar o curso de processos judiciais que ele tinha interesse que tivesse uma determinada solução normativa. Entender como Gama articula imprensa, política, direito, judiciário é o tema, portanto, do capítulo 3, e é com este aparato que o leitor e a leitora vão ao capítulo 4, que é o capítulo que trata da entrada do Gama na advocacia e como o Gama cria uma prática jurídica abolicionista no interior de uma disciplina tão conservadora, tão tradicional, ou pelo menos com esta procura e esta aparência de tradição, que é o direito. O Gama funda uma advocacia abolicionista na Rua da Imperatriz, no centro de São Paulo, e passa a argumentar originalmente uma série de casos, ele vai argumentar uma série de conceitos que antes não se conhecia. Ele vai usar muitos precedentes antigos, vai ler o que tem disponível na literatura jurídica
do direito civil português, do direito constitucional espanhol, ele vai ler criminologia italiana, ele vai ler direito criminal francês, ele vai ler direito internacional alemão, e de todo esse mosaico de saberes normativos, ele vai dar uma resposta sui generis, portanto original, na cidade de São Paulo, do Império do Brasil. Não bastasse isso, não bastasse essa advocacia abolicionista, que significaria a liberdade de mais de 500 pessoas, ele criaria uma doutrina jurídica, ele teorizaria o direito, ele conceituaria novas categorias jurídicas e racializaria o debate. O Gama radicalizaria o debate da seguinte maneira, e é o título do capítulo 5: racializar o conceito para radicalizar a luta pelo direito. Ali está a doutrina jurídica de Luiz Gama, como ele matizava conceitos aparentemente neutros, como pessoa, direito, constituição, como ele ia além da ficção do sujeito universal, como destinatário dos direitos, e ia dizer que no Império do Brasil a coisa era muito mais séria do que pressupunha a doutrina mainstream, a doutrina hegemônica. O Gama vai dizer que o escravo que matasse o senhor cumpria uma obrigação, um mandamento de ordem moral, agia em legítima defesa, portanto o crime não era punível, nem crime havia, porque a pessoa escravizada, ela agia como devia agir. Ela cumpria um imperativo moral e agia conforme o melhor direito. Por fim, o epílogo do livro é Memória, Samba e Futuro, onde, em conversa com Paulo da Portela, o poeta, fundador do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, eu traço um paralelo entre o samba, a formação do Gama, e me reporto, é claro, ao desfile da Portela, que homenageia em excelente hora o legado de liberdade, de direito, de luta, de justiça de Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Eu agradeço imensamente aos leitores, às leitoras da Contracorrente, por ler Luiz Gama contra o Império e por levar a sério este que é o maior jurista dos tempos modernos. Muitíssimo obrigado.